Olá, vamos estudar agora como calcular a variação da quantidade de movimento de um corpo. Bom, vejamos. Variação da quantidade de movimento será um vetor, já a quantidade de movimento é a grandeza vetorial, um vetor ΔQ. Tá? Sabemos que a quantidade de movimento de um corpo é um vetor que é igual a massa vezes o vetor velocidade do corpo, ou seja, a quantidade de movimento tem mesma direção e mesmo sentido do vetor velocidade do corpo. Tá? Sua variação, então, será como? A variação da quantidade de movimento será o vetor quantidade de movimento final menos o vetor quantidade de movimento inicial. Sabemos calcular isso aqui, né? Temos uma aula sobre isso, que é o vetor diferença. Ora, então essa variação da quantidade de movimento será uma soma de vetores, professor. É um vetor quantidade de movimento final somado ao vetor menos quantidade de movimento inicial. Ou seja, ao vetor contrário, o vetor oposto do vetor quantidade de movimento inicial. Pegamos o vetor quantidade de movimento inicial, tá? Invertemos aqui apenas o seu sentido e somamos esse vetor, vetor quantidade de movimento final. Temos a variação da quantidade de movimento. Vamos aprofundar um pouco mais. A variação da quantidade de movimento, então, será quantidade de movimento final é massa vezes a velocidade final, vetor velocidade final. Quantidade de movimento inicial, massa vezes o vetor velocidade inicial, isso sai daqui. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Portanto, a variação da quantidade de movimento será igual a massa do corpo vezes o vetor diferença, velocidade final, menos o velocidade inicial. Portanto, a gente tem que a variação da quantidade de movimento ela é dada pela massa vezes o vetor ΔV, que é o vetor diferença aqui da variação de velocidade. Velocidade final menos a velocidade inicial. Então, qual é a unidade de medida disso? Massa a gente mede em quilogramas, né? Isso é a unidade de medida tanto da variação da quantidade de movimento quanto da própria quantidade de movimento. A massa é medida em quilogramas e velocidade é medida, por exemplo, no sistema internacional em metros por segundo. Quer dizer que a unidade de medida no sistema internacional será quilogramas vezes metro por segundo, tá? Mas, professor, eu estou vendo que quilograma vezes metro por segundo, isso aqui é a unidade de medida de quantidade de movimento, eu estou vendo que isso aqui é parecido, se parece com aquela unidade que a gente estudou de força, que é o Newton, né? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, bastava ter um quadrado aqui no segundo. Quer dizer que para aparecer um Newton aqui, basta eu multiplicar, você faz aí no seu caderninho, você multiplicar essa unidade de medida por uma unidade, sendo que o 1 vai ser quem? 1 vai ser segundo sobre segundo. Quando eu multiplicar isso aqui por segundo sobre segundo, o segundo aqui vai multiplicar com segundo e vai ficar segundo ao quadrado. Então, vai ficar o Newton vezes um segundo que sobrou. Tá? Portanto, a unidade de medida também pode ser dada por Newton vezes segundo. Então, a quantidade de movimento ela pode vir escrita nas questões em quilograma vezes metro por segundo ou Newton vezes segundo. Tá bom? Vamos para o primeiro exemplo do cálculo de variação de quantidade de movimento. Então, pegamos aqui um corpo que tem uma massa de 2 kg, está se movendo em uma linha reta, e ele tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo, e ele chega a uma determinada velocidade final, passado algum tempo, de 8 metros por segundo. Bom, nesse caso, como o corpo está se movendo em linha reta, atribuímos arbitrariamente o sentido aqui para a direita como sentido positivo do nosso movimento e podemos trabalhar toda a nossa questão como estivéssemos trabalhando com grandezas escalares. Só que a quantidade de movimento no final ela será uma quantidade de movimento horizontal aqui, igual à direção que nós temos para as velocidades, e seu sentido, caso o número da quantidade de movimento, o módulo da quantidade de movimento dê positivo, significa que seu sentido está apontando no sentido positivo, que nós arbitrariamente utilizamos como positivo, e caso dê negativo, significa que está apontando no sentido contrário. Vamos ver isso na prática. Aqui temos que ΔQ igual a M vezes ΔV, em módulo ΔQ igual a M ΔV simplesmente. Substituímos os valores, a massa do corpo é 2 kg, a velocidade final 8 metros por segundo, menos a velocidade inicial,
que é de 2 metros por segundo. 8 menos 2, 6. 6 vezes 2, 12. Temos uma variação da quantidade de movimento de 12 quilogramas vezes metro por segundo, que é a unidade de medida de quantidade de movimento. Ora, como esse número deu um número positivo, significa que essa nossa quantidade de movimento, essa nossa variação da quantidade de movimento, ela é horizontal, como aqui a nossa trajetória, que é uma linha reta, e aponta aqui para a direita, aponta para o sentido que arbitrariamente escolhemos como sentido positivo aqui da nossa trajetória. Agora vamos ver o exemplo em que o mesmo corpo aqui de massa 2 kg, ele tem uma velocidade inicial de 6 metros por segundo e uma velocidade final de 2 metros por segundo, ou seja, a velocidade final é menor do que a velocidade inicial, tá? Então vamos trabalhar tudo com o módulo, tá? E ΔQ então será igual a massa, que é de 2 kg, vezes a velocidade final de 2 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que são 6 metros por segundo. E agora temos 2 menos 6, que é menos 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Quer dizer que o nosso ΔQ é igual a menos 8 kg vezes metro por segundo. Isso significa que o módulo da variação da quantidade de movimento, a intensidade, o módulo da variação da quantidade de movimento é de 8 kg vezes metro por segundo, e o sinal negativo quer dizer para a gente que essa variação da quantidade de movimento ela é horizontal, mas agora apontando para o sentido contrário àquele que escolhemos como sentido positivo da trajetória, então aqui aponta para a esquerda. Vamos para o último exemplo. Agora temos o nosso corpo de massa 2 kg, só que ele tem uma velocidade inicial, que é uma velocidade aqui horizontal, professor, apontando para a direita, e que tem módulo de 3 metros por segundo. E a sua velocidade final é uma velocidade vertical, apontando para cima, e que tem módulo de 4 metros por segundo. E queremos encontrar quem foi a variação da quantidade de movimento desse corpo. Bom, a variação da quantidade de movimento sabemos que é massa vezes o vetor variação da velocidade. Então, isso aqui é a massa vezes o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. Ora, sabemos aqui que estamos encontrando vetor diferença. Então, isso aqui é um vetor, que é o vetor velocidade final, somado ao vetor menos velocidade inicial. Ou seja, ao vetor velocidade inicial, invertendo o sentido dessa velocidade inicial. Vamos encontrar, então, quem é esse ΔV, tá? Escrevemos aqui o vetor velocidade final primeiro, que é um vetor vertical, aqui, ó, velocidade final vertical apontando para cima, que tem módulo 4 metros por segundo. Escrevemos esse vetor aqui. Agora vamos escrever que é um vetor menos velocidade inicial. Note que o vetor velocidade inicial é um vetor horizontal que aponta para a direita. Então, o vetor menos velocidade inicial será um vetor horizontal apontando para a esquerda. Esse é o vetor menos velocidade inicial. E agora é só somar esses dois vetores. Para somar esses dois vetores, eu já coloquei aqui, colei aqui a base do vetor menos velocidade inicial na extremidade do vetor velocidade final, e a soma desses dois vetores, que vai me dar o ΔV, esse ΔV será um vetor que parte da base do primeiro até a extremidade do segundo. Aqui nós temos, então, escrevemos aqui quem é o vetor ΔV. Notamos que isso aqui é um triângulo retângulo, portanto, o módulo desse ΔV, o módulo de ΔV é igual à hipotenusa desse triângulo, então o módulo ΔV ao quadrado é igual ao vetor velocidade final ao quadrado, mais o vetor velocidade inicial ao quadrado, tá certo? Então, eu pego que o quadrado de ΔV é igual à soma do quadrado aqui dos módulos desses vetores, de forma que ΔV vai dar igual a 5 metros por segundo. Fizemos aqui 3 ao quadrado, 9.
4 ao quadrado 16, 9, 16, 25, e a raiz deu o nosso ΔV, que é igual a 5 metros por segundo em módulo. Esse é o módulo de ΔV, mas o nosso ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento, ele é igual à massa do corpo, que é de 2 kg, vezes a variação da velocidade do corpo, que é de 5 metros por segundo. Então, fica 2 kg vezes 5 metros por segundo, dá resposta em quilogramas vezes metro por segundo. Nosso ΔQ, então, ele tem um módulo de 10 kg vezes metro por segundo. Esse é o módulo da variação da quantidade de movimento. E quem é a direção e sentido da variação da quantidade de movimento? Lembramos que a variação da quantidade de movimento tem mesma direção e sentido do vetor ΔV. Portanto, olha aqui, nós representamos que a variação da quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido do vetor ΔV, com módulo de 10 kg vezes metro por segundo. É isso, eu espero que vocês tenham entendido bem, que tenham gostado, e até a próxima aula, até o próximo vídeo.